Caros alunos, tudo bem? A gente está começando aqui aula 4. As três famílias da aula 4 que a gente vai ver nessa sexta, que são Nycteridie, Crassionicteridie e Megadermatide. Eu mandei 2 artigos para vocês lerem também. Bom, lembrando para vocês, quando eu preparei essa aula, né, originalmente em 2006, né, a primeira vez que eu dei o curso, eu pus Pteropodite, Embalonoride, Rhinopomatide, Crassionicteride, Nycteridie, Megadermatide. Eu fui nessa sequência porque era a sequência do Simon and Geisler, né, de 1998, tá? Então, essa aí era a hipótese morfológica do parentesco, né? E Microquiróptero e Megaquiróptero, né? E talvez a colocação evoluiu uma vez com os Microquiróptera, ou talvez ela evoluiu no ancestral comum e foi perdida em Megaquiróptera, né? As duas são igualmente parcimoniosas, né? Uma é uma única aquisição, né? Outra é uma única perda, né? Bom, aí a gente viu que, na verdade, depois dos dados moleculares e tudo, a gente, na verdade, a gente tem Inchiroptera e Yanchiroptera, né? E Intero, esse Inchiroptera e Yanchiroptera é uma ideia do Kuhlmann, né? E o Kuhlmann não falava de que a pteropodídea é mais aparentada com algumas famílias do que com outras. Só que o mais chocante de tudo é que, não, desculpe, de que o mais chocante de tudo é que o pteropodídea está dentro. Ele não é grupo irmão, ele é dentro, né, dos, né, é, da, né, ele está dentro de Microquiróptera, né? Então o Kuhlmann tinha proposto de que os Microquirópteros podiam ser divididos em Yanchiroptera e Inchiroptera, né? Mas Pteropodídeo não é grupo irmão, ele está dentro, né? Aí o pessoal então falou, então vamos chamar Yangoquiróptera e Impteroquiróptera, né? E a gente vê então de que aí a minha ordem, né? Eu comecei a aula 2, né? A aula 1 foi geral, né? A aula 2 foi Pteropodídeo, né? A aula 3, Rhinopomatide e Embalonoride, na verdade inclui Inchiroptera, Impterochiroptera e Embalonoride, tá no Yangochiroptera. E agora a gente vai falar sobre Megadermatide, Crassionicteride e Nycteridie, né? E Nycteridie não está mais junto com Megadermatide e Crassionicteride, vai ficar perto de Embalonoride, né? Então, mudou, né? E mudou, né? Então, a gente, né, as aulas estão preparadas, né? Numa sequência filogenética que era a mais parcimoniosa, em 1998, né? E era baseada em um monte de dados morfológicos, mas que a nossa percepção molecular mudou. Então, uma das grandes histórias dos últimos 20 anos é que os dados moleculares, depois genômicos, né? Nos últimos 30 anos, né? Os dados moleculares de FLP, depois a gente começou a fazer sequenciamento, depois a gente começou a sequenciar muitos genes, e finalmente a gente, inclusive, antes era tudo mitocondrial, depois ficou nuclear e mitocondrial, e agora é genômico, né, um monte de sequências, né, a gente tenta pegar pedaços muito grandes, né, de preferência o genoma inteiro, né, aí como é que, aí a gente tem muitos dados, né, e a gente precisa dos computadores modernos para analisar, né? Porque os computadores antigos não conseguiriam, né? E né, a nossa percepção tem mudado, né? Agora, a família Crassionicteridae, a primeira que a gente vai falar, eles são conhecidos como os morceguinhos nariz de porco, né? E vocês olharem a imagem aí, vocês vão ver por quê, né? Eles têm entre 1,5 e 2 gramas, né? Então, isso aí, eles provavelmente são os mamíferos menores do mundo, né? Tem alguns microsórex, são os mussaranhos, que têm essa escala de tamanho. Então fica aquela dúvida qual que é o menor, né? Mas eles estão pau a pau competindo para ver quem é o menor mamífero do mundo, né?
E o tamanho deles e o jeito deles voarem, eles parecem. É, eles têm o tamanho do dedão, né? E quando eles estão voando com as suas asinhas, eles parecem que são zangões, né? Então, um outro nome para eles é Bumblebee Bats, né? E as características deles, isso aí eu vou deixar, né? Porque se vocês tentarem memorizar tudo isso aí, não dá, né? Mas é bom ter, né, no PDF para vocês consultarem se vocês algum dia forem para Tailândia, onde eles moram, né? E o tamanho é bem pequenininho, o antebraço é 22 a 26 milímetros, né? Então é uma coisinha assim do tamanho de uma polegada, né? Um, e os menores, 1,5 gramas, são os menores mamíferos, né? Já dois, aí alguns microsora que são do tamanho, né? Agora, eles parecem né, narizinho de porquinho é bem característico, né? Eles têm orelhas grandes, redondas e separadas, né? O trago está presente e é prominente, né? Não tem discos, né? Isso aí para vocês não confundirem com nada que tenha discos, né? É, eles têm é, eles têm a asa, eles têm perda de alguns dedinhos no segundo e no terceiro dedo, né? Algumas falanges, né? O dedão é bem pequenininho, né? Os pezinhos são bem delicados, não tem rabo ou calcar, né? Calcar é aquele ossinho, na verdade é uma cartilagem, né? Que sai do calcâneo, né? E continua na asa e dá suporte, né? Então não tem. Então, se você olhar a cauda, não tem cauda, tem só uropatágio, né? É, o húmerus tem uma estrutura, né? A articulação dele é diferente de outros morcegos, né? As premaxilas são separadas, não fundidas, né? Os braços nasais e palatais da premaxila estão presentes, né? E os dentes molares são trituberculares, né? É uma forma dentária, um incisivo em cima, dois embaixo, um canino em cima, um embaixo, dois embaixo, um premolar em cima, dois embaixo, três molares em cima, três molares embaixo, dá 28, né? Ele é monotípico, né? Só tem uma espécie, né? E ele é encontrado na Tailândia, né? Na verdade, na Tailândia, ele é encontrado num vale que abrange Mianmar, né? Antiga Birmânia, né? E a Tailândia é uma região de karst, né? Ou seja, tem cavernas de calcário, e é altamente ameaçada, estão desmatando aquela região, né? Então existe a questão de quanto mais tempo a gente vai ter esse morceguinho, né? De nariz de porco, né? A gente diria que ele teria uma folha nasal, só que na verdade é um narizinho de porco, né? É uma folha nasal meio quadradinha, bem baixinha, né? E a cauda dele, isso aí é uma coisa para a gente prestar atenção, pois, por exemplo, a gente já viu os pteropodidas, seria A. E alguns pteropodides seria C, né? C, tem alguns pteropodidas tem esse rabinho assim, né? E D, B seria filostomide, né? Em alguns D também são filostomide, né? Classe Nectarídea está aí. Bom, agora os outros também a gente já viu, por exemplo, F, né? Molocídeo, né? Tá aqui, ó, F. Rinopomatide, desculpa, com um rabo bem comprido, rinopomatide. E aí, o rabo não tão comprido, mas se projetando para fora, o molocídeo, né? E aqui o rabo completamente dentro, isso aí é Vespertinonide, alguns né, Rhinolophide, Megadematide, né? E a gente vai falar de novo depois com T, é Nictrídea, né? E aqui, com o rabinho saindo e tendo uma, uma bainha em Balonoride, né? Vem que Noctilionide e Momopide também tem essa característica de embalonoride, né? Bom, aqui é o narizinho de porco, né? Bem pequenininho, né? É o nosso morcego, né, com narizinho de porco, morcego de kit com narizinho de porco,
ou morcego zangão, né? Bumblebee. Bumblebee é aquela abelha grande, né? E quando você usa o DNA, você descobre que ele pertence à superfamília Rhinolophoidae. Então, ele é mais aparentado com Rhinopomatide e Posideriide, né? Que a gente viu aqui atrás, né? Né? Mo... Ué, cadê? Nicteride, né? Carcenicteride, Rhinopomatide, Hipossideride e Rhinolophide, né? Então tá ali, né? Nos dados moleculares. O Tonglongyai foi descoberto em 1973 por um ornitologista e uma mastozoologista, Kiti Tonglongya. Então, né, ele ganhou o nome Tonglongya. E ele é nativo da Tailândia, né? Ele também descobriu uma outra espécie, o andorinhão do rio de olhos brancos. É uma espécie de andorinha, né? Os dois nomes honram esse descobridor, né? Então ele trabalhou na década de 70 na Tailândia, né? Aí o que aconteceu? Esse morcego começou a ser capturado para servir de souvenir, né? Depois que eles foram descobertos. E ele sofre muito, né, com as visitas, eles queimam a floresta durante a época de reprodução, né? Então eles têm sido muito ameaçados. Eles têm sofrido um declínio e tem uma distribuição bem restrita. A população na Birmania, Mianmar, é estimada em por volta de 1.500, com 5.100 na Tailândia, né? Então tem poucos, eles estão diminuindo cada vez mais, né? Eles foram considerados um EDGE em 2007, Evolutionary Distinct and Globally Endangered, né? Então coisas muito diferentes como a tuatara são considerados EDGE, né? Biólogos têm trabalhado de como os morcegos selecionam a sua, o seu abrigo e como que eles podem reagir para o efeito humano, né? E eles estão tentando encorajar os turistas a ver os cavernas, a ver os morcegos forrageando fora da caverna e não dentro da caverna, né? Esse é um problema, né? Uhum. Ele é um caçador eficiente, ele se alimenta de pequenos insetos no dossel e, e ele pode, em 2 idas para se alimentar, ter toda a energia que ele precisa para ficar o dia todo na caverna, né? Então, em 1 hora, ele terminou o forrajamento. Ele normalmente fica tórpido para conservar a energia. Então, tem 8 lugares onde ele se abriga em Mianmar e 35 na Tailândia, né? Então, eles têm sido um, um, estudados. Ó, o mussaranho etrusco e Kirivola minuta são mais compridinhos, mas são um pouquinho mais leves. Então, esses três estão disputando, né? O mussaranho etrusco e o Kerivola minuta, que é o morcego, estão disputando quem é o mamífero mais leve, né? Bom, quem que é Kititonglongia? Tá aqui ele, tá o site, né, dele e, e em tailandês, né, a gente não consegue entender nada, né, eles usam um alfabeto diferente, né, inclusive, veja, ele nasceu em 25/17, né, ou seja, esse aí é não, desculpe, o nascimento dele foi dia 6 de 24/71, ele morreu dia 12 de 25/17, né, claro, isso aí é desde a fundação do Reino da Tailândia, né? Que é mais antigo do que Jesus, né? E, claro, em termos ocidentais, ele nasceu em 1928 e morreu em 1974. Então, no finalzinho da vida, né? Ele descobriu em 73, ele descobriu esse morcego, né?
e o Martin antes, né? É, é, ele estudou na Universidade de Chulalongkorn, né? Bom, é, aqui é o Martim de olho branco, né? Que ele encontrou, né? Esse aí, ele é conhecido em um único sítio, né? Então a gente acredita que talvez esse aí ou está extinto, faz tempo que ele não é visto, né? Ou está prestes a se extinguir. Já o Crassionictes tonglongyai, é, né, com suas asinhas de 7 a 8 centímetros de largura, né, e o peso de 1,5 a 2 gramas, é o único membro da família Crassionicteridae, né? É, bom, ele é muito restrito, né? Então ele é considerado em extinção. Tanto que ele tem dois livros que eu tenho que lembrar de disponibilizar para vocês. Que esse aqui é um guia, né? Pequeno, né? Mas com figuras boas, né? Ele fala um pouquinho sobre o Cassio forrageando aí, né? O comprimento do corpo é 32 milímetros, né? Isso aí do pezinho até a ponta do nariz, né? E o corpo em si é o tamanho de uma polegada, né? Dessa primeira parte do dedão, né? É, que mais? Tem alguma coisinha? Eles gostam de pequenos insetos, eles gostam de cavernas, calcário, e a distribuição dele está extremamente estrita, né? Então a gente terminou com Crassonicteride. Eu vou fazer uma pequena pausa, depois a gente continua com Nicteride. A gente tem mais duas famílias pela frente, tá? Deixa eu parar de gravar aqui. Interromper a gravação. Sim, interromper a gravação.